Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Vera Araújo e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o artigo 62 da CLT, sobre trabalho externo. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para vocês comentar, compartilhar e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscrevendo, se achar relevante, divulgue aí o link para as outras pessoas. Convide mais pessoas para estar com a gente. Hoje eu vou falar com vocês sobre o artigo 62 da CLT, que fala sobre trabalho externo. E algumas mudanças também que ocorreram aí com a reforma trabalhista. Para caracterizar trabalho externo, o funcionário precisa estar trabalhando externo, não é verdade? Que seja da matriz, que seja da filial, ou de repente numa localidade diferente onde a empresa está localizada. Mas para que isso seja compatível, é necessário que seja anotado na carteira profissional do funcionário e no livro de registro de empregados, na ficha ali de registro, e ele seja comunicado. Algumas mudanças aconteceram com a reforma trabalhista. Algumas atividades, elas são permitidas o trabalho externo. Não é necessário fazer o controle. Mas com as mudanças, tecnologia e tudo mais, hoje fica um pouquinho mais difícil você dizer que não consegue controlar o trabalho externo de um funcionário. Porque existem os aplicativos, existem planilhas, mesmo que no local onde o funcionário exerce a atividade não tenha internet, pode-se fazer esse registro aí da entrada e saída através do aplicativo offline mesmo. Então, muitas coisas mudaram e existe a possibilidade de você estar aplicando o controle para o funcionário. Quando não há possibilidade desse controle, que seja por aplicativo, que seja por planilha, também você pode incluir uma ficha manual mesmo, onde ele vai colocar lá o horário de entrada, o horário de almoço, o horário de saída. Por que foi instituído o controle externo? Para evitar que as empresas também pagassem um pouco aí de hora extra. E aí começou a explodir muito o controle externo, fichinhas e falar que o funcionário não conseguia anotar e tudo mais para não pagar hora extra. E é claro, com a atualidade isso acabou, né? Tá quase extinto. Existem alguns locais onde não é possível fazer o controle, mas é possível você fazer as anotações nos papéis. Diante disso, algumas atividades, algumas empresas com atividade de trabalho externo, por exemplo, na área de telecomunicações, onde o funcionário está lá fazendo o trabalho de implantação, de implantação de TV a cabo, de ligações no poste, de construção de rede de telecomunicações, onde ele chega na empresa, ali dentro da empresa ele coloca o horário inicial de trabalho e aí ele sai, sem efetivamente cumprir com a jornada de trabalho. Sabendo, é claro, que ele teria 8 horas de trabalho diário a cumprir, sendo 44 horas semanais. Mas aí, no final da tarde, depois do expediente, ele não consegue fazer a anotação, ele não consegue voltar na sede da empresa ou no local onde ele presta serviço para dizer, cheguei. Mas aí existe a possibilidade dele fazer a comunicação através do WhatsApp para o superior dele, dizendo, encerrei atividade nesse horário, fica ali registrado. Também uma forma de registro. Com a reforma trabalhista, também ela trouxe uma outra questão, a prorrogação do horário de trabalho. Por exemplo, antes que o trabalho mesmo interno e externo era de 8 horas. Com o trabalho externo, foi possível prorrogar para 12 horas. Lembrando que é importante que o funcionário tenha pelo menos 36 horas de descanso consecutivamente. E também foi estendido aí de 44 horas semanais para 48 horas semanais, sem precisar pagar hora extra. Então, existe sim o controle atualmente da jornada de trabalho, mas alguns casos, por exemplo, motorista, caminhoneiro, que ele tem lá efetivamente registrado dentro da empresa, ele presta serviço internamente e ele tem a jornada de trabalho estipulada, mas ele está em viagem. Não existindo a possibilidade dele fazer o registro pelo aplicativo, ele consegue fazer o registro aí ou comunicando o superior ou de repente fazendo uma planilha. Então, gente, é muito importante que vocês se atentem ao registro de trabalho externo. Quando efetivamente você vai colocar o funcionário que trabalha aí diariamente fora da empresa, que de repente chega até depois do expediente, você fala, nossa, ele trabalha externo, eu vou conseguir colocar ele no artigo 62 e fazer o controle, deixar o controle dele meio flexível, justamente não pagar hora extra. Tem alguns processos trabalhistas aí que está derrubando essa questão do artigo 62. Não estou dizendo que não existe, ele está efetivamente ativo, mas você precisa se atentar de não usar de má fé, né? No bom sentido, de dizer que o funcionário trabalha externo e não é possível controlar o horário dele e de repente ele trabalhou 14, 15 horas e você não pagou hora extra na folha de pagamento. O vídeo de hoje foi falar um pouquinho sobre o artigo 62 e os cuidados que você tem que tomar, né, diante do trabalho externo. Eu sou a Vera Araújo, da Calabre Assessoria Empresarial, mudando o seu jeito de fazer negócios.